noite. Uma medida polêmica já adotada no Rio de Janeiro está em estudo aqui em São Paulo e pode ser colocada em prática. Especialistas consideram necessário retirar os usuários de crack das ruas e interná-los, mesmo contra a vontade, para tratamento. O Jornal da Cultura coloca essa proposta em debate hoje e também quer ouvir a sua opinião. Uma coisa é certa, é preciso reagir à proliferação das cracolândias pelo país afora. Veja agora outros assuntos em destaque do noticiário de hoje. Vamos lá. Ministro do Trabalho admite ter viajado em avião particular pelo Maranhão, mas afirma que não mentiu. Mais de 600 faculdades brasileiras avaliadas pelo Ministério da Educação ficaram abaixo da média. Marinha avalia vazamento em poço da Bacia de Campos e considera que a mancha de óleo está aumentando. O presidente da FIFA declara que não há racismo no futebol e é duramente criticado. Mulher do prefeito de Salvador ocupa a tribuna da Assembleia Baiana para dizer que foi traída. Desalojados de Wall Street, manifestantes voltam a tomar ruas de Nova York em protesto contra a crise econômica. Na nossa bancada estão a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor também da USP de Filosofia, Vladimir Safato. E hoje, quinta-feira, é dia de pronto atendimento. Na redação está a advogada especializada em Previdência Social, Vanessa Viduto, que tira as dúvidas sobre a aposentadoria. É só usar o Twitter ou o site do Jornal da Cultura para mandar a sua pergunta. Mesmo sem poder acampar no coração financeiro de Nova York, centenas de americanos seguem protestando contra a crise econômica. Hoje eles saíram em passeata. Um forte esquema policial foi montado para proteger a Bolsa de Valores. Houve confusão. Os manifestantes marcharam pelas ruas do Distrito Financeiro, mas ao se aproximarem da Wall Street, deram de cara com uma barricada policial. Houve empurra e resistência. Eles tentaram furar o bloqueio, fecharam uma rua e pararam o trânsito. A polícia reagiu, usou cacetetes e prendeu pelo menos 75 pessoas. A marcha marcou os 2 meses do movimento Ocupe Wall Street, que acusa o governo e as instituições financeiras de beneficiar apenas os ricos. Há 2 dias, pelo menos 200 manifestantes que estavam acampados num parque de Manhattan foram retirados à força pela polícia. Hoje, eles voltaram, mas foram impedidos de ocupar o local. Estações de metrô também foram alvo de protestos. No final da tarde, a marcha invadiu a ponte do Brooklyn. Houve mais confusão e prisões. No mês passado, pelo menos 700 pessoas foram detidas por distúrbios durante uma passeata do movimento. Como é que vocês veem esses desdobramentos dessa ocupação? Eu acho que esse tipo de ação encabeçada pela polícia é vergonhosa, né? Na verdade, pelas contas, já são quase 2 mil pessoas presas em todos os Estados Unidos, simplesmente por se manifestarem contra o sistema financeiro. Essas manifestações são absolutamente pacíficas, elas não tiveram nenhum tipo de violência, de quebra-quebra ou nada parecido, não há nenhuma justificativa nesse sentido. Você vê assim também, Maristela? Vou concordar com o Safato já de início. Sem dúvida, não precisava tanta violência como a gente viu, sobretudo hoje, né? Mas o medo de que isso aumente, a não contenção pode implicar um aumento, então eu acho que esse é o dilema das autoridades locais. Por que, sobretudo, hoje? Hoje foi um pouco mais violento do que nos outros dias, porque as pessoas chegaram no lugar da movimentação e já encontraram uma barreira de policiais, e eles responderam à altura, né, com tapas, empurrões, então houve uma novidade no comportamento da polícia americana ou não? Não, fazia décadas que não existiam essas manifestações nos Estados Unidos, né? Quer dizer, as últimas foram nos anos 70 e também elas foram violentamente reprimidas, né? Então essa é uma característica da polícia norte-americana. Olha, a agência de classificação de risco, Standard & Poor's, levou a nota da economia brasileira de BB- para BBB. Isso significa que, para a agência, que os fundamentos da nossa economia melhoraram e que o governo e as empresas do país têm uma boa capacidade
para pagamento de débitos. Dessa forma, há um risco menor de perda para investidores que detenham títulos da dívida brasileira. E hoje o Banco Central anunciou que a economia brasileira encolheu 0,32% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao desempenho de abril, maio e junho. Ainda assim, o Banco Central prevê um crescimento de 3,5% ainda neste ano. E o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, volta ao Congresso para dar explicações e admite que viajou pelo Maranhão em um avião particular, mas disse que não mentiu ao declarar o contrário na semana passada. O ministro convenceu a oposição. Carlos Lupe passou toda a manhã na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Ele disse que a viagem ao Maranhão em 2009 misturava agendas do Ministério e partidária. Por isso, foi feita em aviões particulares. Um deles, o King Air, onde Lupe foi fotografado desembarcando. O ministro leu declarações à imprensa do empresário Adair Meira, dono de ONGs com convênios com o Ministério, em que nega ter pago a conta do avião. Além disso, o ministro afirmou que conheceu o empresário apenas nesse dia e que o ex-assessor do Ministério, Ezequiel Nascimento, é quem contratou o avião e deve explicar o caso. Eu fui de carona do Ezequiel. Como ele pagou, de que maneira ele pagou, compete à companhia aérea falar e compete ao Ezequiel falar. Carlos Lupe também leu notas taquigráficas do depoimento da semana passada na Câmara para explicar que não disse que não conhecia o empresário Adair Meira e, portanto, não mentiu. Eu não disse isso. Eu disse que não tenho relações, que é diferente de conhecer a pessoa. A oposição fala em abrir uma representação na Procuradoria-Geral da República por crime de responsabilidade. Os deputados ouviram, eu ouvi, os brasileiros que sintonizaram os noticiários da TV nestes dias ouviram Vossa Excelência afirmar taxativamente: não usei este avião. Não usei este avião e nem outro avião. Vossa Excelência mentiu ao afirmar que não viajou naquele avião. Como é que vocês avaliam a situação desse ministro? Ele se sustenta ainda? Porque parece que ele convenceu ali alguns, né? Ele ainda Mas ele tinha convencido também da outra vez, né? O pior que aconteceu foi ele ter perdido a sustentação do próprio PDT, porque ele é mais do que um membro do PDT, ele é fundador, ele é o responsável, ele é o pai do PDT, ele, na verdade, é o xerifão, o chefe, o que manda. E os amigos dele do PDT, como estão vendo que a casa começou a pegar fogo, saíram da casa. E estão dizendo para ele, não, agora o melhor é você sair, não, a gente já tem um outro para indicar, o que eles não querem é perder aquela posição. Então é bem provável que nas próximas horas ou nos próximos dias ele caia. Também vai pelos ares. Não, o que eu sei é que relações incestuosas entre setores privados e governo é inaceitável em qualquer situação. Agora, o pior é esse show de hipocrisia, porque ele mentiu, ele sabe que nós sabemos que ele mentiu, e ele continua mentindo, ele continua manipulando as palavras, né? Conhecer não significa ter relações. Então, é bastante hipócrita isso. Né? Internar à força dependentes de crack é uma saída para combater o vício? A medida adotada no Rio de Janeiro, prestes a ser aplicada na Cracolândia, é tema da 4ª reportagem sobre o avanço do crack no Brasil. Homens, mulheres, adolescentes e até crianças. O crack não faz distinção, nem a Cracolândia. Qualquer pessoa que chega à Rua Helvétia, no centro de São Paulo, pode fumar crack sem nenhum empecilho. O poder público conhece o problema, só não sabe o que fazer com ele. Batidas policiais não foram capazes de acabar com o consumo de drogas ao ar livre. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado pretende montar um plantão no maior centro de consumo de drogas do Brasil. Nós vamos ouvir as crianças, os adolescentes, vamos tentar localizá-los, né? Vamos tentar localizar suas famílias, saber quem eles são e tentarmos convencê-los a um tratamento. O autor da ideia garante: a internação compulsória não será utilizada para varrer da paisagem urbana
os viciados que frequentam a Cracolândia. Não será uma medida higienista. Existem pessoas, cada um com a sua história, que acabou chegando a essa situação e foram se aglomerando. Uma das alternativas para tirar os consumidores de crack das ruas é a internação compulsória, já adotada no Rio de Janeiro. A medida prevista em lei é usada quando os viciados recusam tratamento. Até que ponto essas pessoas são capazes de responder pelos seus atos? Tirá-las à força aqui da Cracolândia seria suficiente para fazê-las abandonar o vício? Essas são perguntas ainda sem resposta e que fazem da internação compulsória uma questão polêmica. Os próprios médicos, especialistas em recuperação de viciados da mesma universidade, divergem sobre o assunto. A internação compulsória é algo fadado ao fracasso, porque mesmo em condições ideais a gente observa que um elemento central no tratamento de um dependente químico é a colaboração do próprio dependente. Uma internação feita à revelia contra a vontade do dependente, na grande maioria dos casos, ela resulta numa recaída. O direito à vida, ele supera qualquer outro tipo de direito, né? Do meu modo de ver, essas pessoas que estão em situação de extremo risco na Cracolândia, e você permitir que essas pessoas continuem lá, quando as pesquisas da própria Universidade Federal de São Paulo mostram que, mesmo os que não estão na Cracolândia, 30% deles morrem num período de curto tempo. Se você deixar essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade, para mim é um crime de omissão do Estado. Essa fala é uma fala que é muito forte. Vocês compartilham com o Ronaldo Laranjeira? Até porque moralmente essas pessoas já estão num processo de morte, né? Quanto moralmente elas já morreram, quanto moralmente elas ainda estão vivas, que diz respeito à dignidade. Então, elas lidam com a morte, elas fazem fronteira com a morte o tempo inteiro. E dizer que todo o internamento compulsório é dado ao fracasso, não é verdade, porque muitos que são internados compulsoriamente, pessoas que a gente conhece da sociedade, amigos de amigos, se recuperam. Então, muitas vezes, o tirar o parente, o amigo, o filho, o familiar dali e levá-lo para uma clínica é um ato de amor, é um ato de limite, é um salvamento mesmo, né? Eu penso diferente. Eu sou radicalmente contra essa ideia de uma internação compulsória. Para mim é como se eu voltar um pouco à Idade Média. Na Idade Média você tinha esse tipo de situação, quer dizer, os asilos eles eram objetos de... Você colocava loucos, libertinos, desempregados, todos juntos de maneira compulsória. Eu lembraria que a legislação ela é clara, você tem 3 possibilidades. Ou, primeiro, uma internação por demanda do próprio paciente. Segundo, demanda da família do paciente. E terceiro, o paciente ele representa uma violência explícita contra a sociedade. E quando ele está correndo risco de vida? Não cabe, são esses 3 Mas ele não tem mais um discernimento, né? Ele não é mais senhor. Essa é uma questão, mas essa é uma questão muito complicada. Quer dizer, você chegar e falar, você fala, não, isso aqui está no primeiro caso, no segundo, no terceiro. Mas quem é você para chegar e dizer que, afinal de contas, o sujeito, que ele ainda é um sujeito, certo? Ele não é mais capaz de discernir coisa alguma a respeito dele mesmo. Mas o médico é capaz de olhar e falar, essa pessoa vai morrer. Se você colocou 2 médicos, tragada, não é tão simples. Ela não tem mais discernimento, ela não tem mais capacidade de entender. Mas essa questão não é tão simples quanto parece. Não é simples. Quer dizer, você tem dois médicos, você viu, colocaram questões totalmente distintas. Por quê? Porque você não tem essa objetividade clara assim, não, se a gente olhar um médico... Não, eu só estou fazendo um contraponto ao que você falou, porque você... na verdade, acabou optando pelo que oferece a lei. A colocação do funcionário do Estado de São Paulo me pareceu muito mais sensata, que é falar, olha, a gente não vai internar compulsoriamente, a gente vai convencer, a gente vai ir atrás da família, conversar com a família, para que a família possa fazer uma demanda, porque aí ela se responsabiliza pela presença daquela pessoa dentro mas a família, em muitos casos, já abandonou, a família é uma família desestruturada, aquele era o chefe da família. Ou a família está doente, porque quando tem um membro com uma doença dessa magnitude, que é a dependência do crack, a família toda fica contaminada. Sim, mas esse você sugere o quê, Safatli? Não, exatamente o que ele falou. Acho que assim, não há nada de estranho na fala. Quer dizer, o Estado ele vai fazer um trabalho de convencimento com a família, porque a família não precisa simplesmente assinar e dizer que sim. Ela vai ter que estar presente em todo o processo. Ela vai ser um sustentáculo de todo o processo. Mas você está falando como se fosse uma família organizada, estruturada. Tudo bem, mas mesmo que não seja uma família organizada e estruturada, são referências importantes no interior desse processo. Certo? Não adianta você colocar a pessoa, qual é o risco? Você simplesmente fazer o que ele falou, uma medida higienista.
Você simplesmente tira a pessoa de circulação. Não é tirar, é para se tratar. Não, mas veja, a gente não tem necessariamente aquele tempo e esse tempo brasileiro. Olha, você lembra qual foi o tipo de tratamento de asilo durante muito tempo aqui no muitos Brasil? viciados em crack que foram parar na penitenciária, eles se recuperaram, ou seja, eles ganharam uma vida nova porque eles tiveram ali uma contenção, vamos chamar assim, do consumo do crack e tiveram assistência médica. E com a abstinência eles recuperaram. Esse é o depoimento do Drauzio, que trabalha Você tem vários casos, você tem tanto esses casos quanto as pessoas que, por não ter um engajamento subjetivo no interior do processo, elas simplesmente voltam. E os que não têm família? Sim, mas veja, o primeiro processo que você tem que fazer é você entrar em um convencimento, inclusive da própria pessoa. Quer dizer, ela precisa estar engajada no seu processo, senão não adianta. Mas você está falando de alguém que tem o controle sobre si próprio, sobre o seu corpo, sobre as suas emoções. Esse drogado está num nível que o que ele quer só é a droga dos próximos 2 minutos. Ele não quer saber se ele vai comer, se ele vai almoçar, se ele vai para o hospital. Ele não tem esse discernimento que nós temos aqui de saber o que é bom e mal, o que é certo e errado. Veja, eu acho assim, existe uma complexidade nesse processo. São pessoas que estão numa situação de tensão extrema, que elas vivem entre a consciência de que elas estão indo em direção ao abismo e esses momentos onde nada mais conta. Mas veja, não são pessoas que estão completamente perdidas no seu discernimento. Elas têm esse discernimento tem tensão. Agora, eu acho que a gente tem que levar em consideração nesse debate público o que já se debateu no Brasil e uma corrente importante da doutrina, hoje médica, tem se arrependido, é o fato da não internação para os doentes mentais. Então, o Brasil fez na última década uma legislação que não deixa mais o paciente com alguma psicopatologia em clínica. Então, a mãe e o pai não podem mais internar o esquizofrênico, o psicopata, o que tem um transtorno mental, porque o internamento não é correto, ele tem que ser cuidado em casa e no ambulatório. Isso demonstrou, nos últimos anos, que não funcionou. É preciso, sim, que o esquizofrênico em surto seja internado para a segurança dele e da família dele, que o internamento deve ser compulsório e ele deve ser tratado como doente até sair do surto e voltar para casa. Essa é uma discussão que a gente pode trazer agora também. Quer dizer, não se interna porque é contra a dignidade humana, é contra os direitos humanos, ou se interna em salvamento de internação que vai, não é essa parte. Mas é uma questão muito interessante, porque, de fato, a lei brasileira ela era uma lei de 2 tempos. Que era, o primeiro momento era a reformulação do sistema asilar brasileiro, que era um sistema medieval, simplesmente. Tinham pessoas que ficavam 10, 20 anos sem nenhuma referência. Pois é, mas aí saiu desse, foi para uma liberdade. Isso que eu estava querendo dizer. Quer dizer, qual que era o processo? Era você limitava os internamentos a essas questões onde, por exemplo, você está em surto esquizofrênico. Então, mas hoje você nem em surto você interna mais. Eu acho que assim, depende de que lugar você é levado. Eu acho que essa talvez seja uma pergunta. Assim, se você mas ele pode ser levado até para o hospital agora, ele poderia ser levado. A luta antimanicomial não foi um equívoco. É que ela foi parcial. Quer dizer, o processo ele foi parado no meio. Quer dizer, aí existiria uma obrigação do Estado brasileiro de constituir. Está dizendo aqui o Ricardo Ferraz, autor da matéria, ele fala assim que você está equivocado, que a internação compulsória é sim prevista em lei. A matéria dizia isso. A internação compulsória hoje prevista... O autor da matéria, da reportagem. No Rio de Janeiro, sim. Né? É o caso que ele mostrou. Quer dizer, no caso do Rio de Janeiro, você já tem uma internação compulsória prevista em lei. Dizendo que é inaceitável que a internação compulsória seja objeto de legislação. E se houvesse uma internação compulsória temporária, ou seja, o Estado, né, ou a família, o responsável, o familiar, o amigo mais próximo, retirasse aquela pessoa forçada compulsoriamente daquele lugar, levasse ela para uma clínica, ela então se desintoxicaria e voltando a raciocinar, voltando a tomar consciência de si próprio, ela diria, eu quero continuar na clínica ou eu quero voltar para a Cracolândia. Eu acho uma coisa muito importante só para encerrar, então, esse tipo de debate, você percebe como é um tipo de debate extremamente tenso. Então, não é aceitável que o Estado decida de uma maneira absolutamente autárquica uma questão dessa natureza. Quer dizer, você tem uma obrigação de discussão com setores da saúde mental, com setores da saúde pública, uma discussão lenta,
certo, a esse respeito antes de uma decisão dessa ser tomada. Mas é correto que o Estado deixe essas pessoas morrerem na calçada? Não, é correto que ele primeiro ouça todas as pessoas que trabalham com saúde mental, com esse tipo de trabalho, já há muitos anos, que ele leve em conta as experiências, que não acho que ele vai inventar a roda a partir de uma legislação como essa. E amanhã, dentro dessa série sobre o crack, nós vamos falar de prevenção e mostrar a história de um dependente químico que abandonou o vício e passou a orientar crianças e jovens nas escolas. Bom, agora a gente vai até a redação mudar de assunto totalmente para falar sobre previdência com a advogada Vanessa Viduto. Oi, Vanessa. Oi, Poli, tudo bem? A dona Maria Tereza Zelenjuk, ela conta que ela foi professora da rede estadual de ensino e que em 2008 ela solicitou uma certidão de tempo de serviço para averbar esse período em algum outro regime e até hoje ela não conseguiu essa certidão. Ela conta que está parada na SP-Prev, dependendo apenas de uma homologação. Ela conta que já poderia estar aposentada, que está desesperada com essa situação e quer saber o que ela pode fazer. Dona Maria Tereza, essa situação da SP-Prev, a SP-Prev ela foi criada em 2007 em substituição ao IPESP, exclusivamente para administrar as aposentadorias e pensões dos servidores públicos estaduais, tá? Essa situação da SP-Prev é crítica, é caótica, a senhora não é a única pessoa que está nessa situação. A falta de estrutura de organização tem causado inúmeros problemas, mas há instrumentos processuais sim que podem ajudá-la a obter essa certidão, tá? Num primeiro momento, eu recomendaria o mandado de segurança, não no seu caso, porque já passou os 120 dias da omissão da autoridade administrativa para conceder o seu documento. Mas em a senhora não podendo mais entrar com mandado de segurança, né, que se aplicam a outras pessoas, a senhora pode entrar com uma ação, com pedido de tutela antecipada, porque a senhora tem direito líquido e certo à emissão dessa certidão e o juiz certamente vai deferir essa liminar para que a senhora possa, enfim, levar o tempo para outro regime. Ok, obrigada, Vanessa. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem aqui um comentário. Assim, quantas pessoas vão morrer enquanto o Safatli e o Estado ouvem todas as pessoas que ele acha que devem ser ouvidas? Essa colocação é completamente absurda, porque parte do princípio de que já está absolutamente seguro de que esse tipo de atuação é uma atuação que tem eficácia. Mas essa é a discussão que está sendo colocada. Veja, o Dartil, que foi que vocês entrevistaram, são as maiores especialidades de saúde em drogadição no Brasil. Então, quer dizer, não é possível você colocar coisa nesses termos. São pessoas que estão falando, esse tipo de situação não funciona. Certo? Agora, se você tem uma contradição posta, não há como você fingir que ela não existe. Você tem que ouvir claramente. Só pela amostragem aqui a gente vê como esse assunto ainda tem que ser debatido. A seguir, faculdades reprovadas em exame do Ministério da Educação terão vagas suspensas. E mais, capitais europeias têm dias de protesto e violência por conta da crise. Guerras,